Olá, meus queridos! Bem-vindos ao Café de Esperança. Essa versão do Café de Esperança em que eu tô falando um pouco mais sobre situações que acontecem comigo e tal. Hoje eu quero falar sobre situações que me estressam. Você sabe que isso é uma coisa muito subjetiva, muito particular. O que pode estressar uma pessoa pode ser super agradável para outra e assim por diante. Coisas que me estressam, situações que me estressam, né? Pessoas que me estressam. Uma situação, um tipo de pessoa que me estressa é aquela pessoa que fala daquilo que ela não sabe. E isso me estressa. Então é aquela pessoa que ela fala de uma determinada situação, mas ela não tem conhecimento sobre aquilo. Eu acho que hoje em dia, o mundo sempre foi assim. Lembra que a gente tinha as fifis fofoqueiras? Sabe aquela pessoa que falava, aquela lá, fofoqueira, linguaruda, principalmente em cidade pequena. Só que hoje, em época de rede social, isso se multiplicou de uma tal forma. Por quê? Porque você recebe aquela coisa no seu WhatsApp, por exemplo, e aquilo se multiplica, e isso surgiu de uma pessoa que não sabe do que ela está falando. Ela não tem conhecimento. E isso vai se multiplicando cada vez mais. Então hoje isso acontece de maneira muito maior, a pessoa fala daquela situação. Então isso acontece na sua vida particular. Talvez algum aspecto da sua vida esteja sendo falado em grupos aí de família, né? Acontece, né, bem? Então a coisa é falada em cima de uma situação que é sua, você sabe como que é, e a pessoa distorce aquilo. Então, falou que você pegou dinheiro do seu pai, que você está aproveitando do seu pai, não tem umas coisas assim? Quando, na verdade, né, o seu pai te emprestou um dinheiro a 0,5%, sei lá, fez esse empréstimo para você, você está pagando certinho, e os outros falando, seus parentes falando que você está se aproveitando do seu pai, ou coisas do tipo. E outra, né? O que eles têm a ver se o seu pai está te emprestando dinheiro ou não? Então, é o tipo de situação que não estressa. Isso eu falo porque isso também acontece muitas vezes, né, no meu canal, principalmente lá no meu canal principal, que é um canal grande. Então a pessoa chega lá, comenta, né, tem 4.000 vídeos postados, aí a pessoa vai lá, assistiu 2 minutos de um vídeo de 4.000 que tem postados, e ela faz um comentário, tece algum comentário que não tem nada a ver. Então ela está falando de algo que ela não tem a menor ideia, mas ela se acha em todo o direito de falar e soltar aquilo como se fosse uma grande verdade a partir de 2 minutos de um vídeo que ela assistiu. Então, né, ela chegou no canal agora, viu o vídeo agora, o canal tem 7 anos, indo para 8, e ela resolve falar isso. Então, isso é uma coisa que me estressa. Por consequência, a gente chega num outro tópico, quer dizer, uma outra coisa que me estressa é eu ser acusado de algo que eu não fiz. Então, até, né, isso é consequência, decorrência desse outro comentário que eu acabei de fazer. Então, eu acho que muita gente fica estressada com isso, né? Você ser acusado de algo que você não fez. Você pega dentro de um relacionamento, por exemplo, a pessoa te acusa de uma coisa que você não fez. De você ter olhado para alguém quando você nem olhou, né? De você ter se insinuado para alguém quando você, na verdade, foi lá, perguntou alguma coisa nada a ver para aquela outra pessoa, pediu uma informação, ou de repente fez uma brincadeira, tipo, só para quebrar aquele clima chato. Então não sei o que, não tinha nada a ver, e aí toda uma briga é feita em cima daquilo, acusações e mais acusações, aí a pessoa começa a puxar coisas lá do passado para te acusar, né? Para querer te jogar mais coisas em cima. Então, isso é uma coisa que me estressa muito. Quando você sabe o que você fez, quando você sabe qual era a sua intenção, quando você sabe e a pessoa distorce tudo aquilo. E aquilo, a pessoa quer te transformar num grande réu, que você sabe que você não é. Uma outra coisa que me estressa é dormir pouco. Então, eu sei que eu tenho que dormir, né, tantas horas e, sei lá, dormir 3 horas. Aí é uma coisa que me estressa porque realmente me causa mal-estar. Então, tipo, eu fico com dor de cabeça,
eu fico com a cabeça pesada, enfim, eu fico mal fisicamente por ter dormido pouco. Então não é uma questão de frescura. Tá estressadinho porque não dormiu. Coitadinho. Não, porque realmente eu fico mal. Então, dormir pouco ou dormir mal, porque isso também acontece, né? Então, talvez você tenha ficado a quantidade de horas suficiente na cama, mas você tenha dormido muito mal. Então, isso acaba também prejudicando. Então, são duas coisas que me deixam um pouco estressado. Eu não sou de descontar nos outros. Então, não é porque eu tenha dormido mal ou tenha dormido pouco que então eu vou ficar mal-humorado, ou vou acordar, não vou falar bom dia, sabe aquelas coisas? Não fala bom dia, acorda xingando todo mundo. Não, me estressa, mas eu não desconto meu estresse em ninguém e nem deixo isso mexer com o meu humor. Então, esse é um lado positivo meu. Eu não deixo que... Eu tô estressado, mas eu não deixo que isso interfira na minha qualidade de vida. Então, eu tô estressado. Então, queira ou não, isso mexe com a qualidade de vida, né? Uma outra coisa que me estressa, acho que não estressa todo mundo, né? É passar fome ou passar frio. Então, fome é outra coisa que se eu passo... Então não é só uma questão de frescura. Tô estressadinho porque tô com fome. É porque realmente eu passo mal. Então minha pressão cai e tal, dá dor de cabeça. E quando minha pressão cai, depende do quanto que ela cai, eu realmente fico mal. E aí eu tenho que comer muito para compensar. Então isso é péssimo. Porque eu tenho que comer muito. Parece que abriu um buraco no meu estômago e nada que eu coma parece que dá jeito. Então... eu fico estressado quando eu passo fome, quando eu passo frio. Frio é uma coisa assim que me deixa realmente tipo... E por fim, uma outra coisa que me deixa estressado é se eu tiver que ficar andando para ficar olhando loja de roupa. Principalmente se eu tiver, sei lá, com a minha sobrinha, com a minha irmã, tanto que eu nem vou. Não vou, né? Nunca me convidam, tipo, tio, vamos pra tal cidade. Agora com pandemia já faz mais de um ano, né? Mas vamos pra tal cidade, a gente vai no shopping e tal. Olha, se eu for, então assim, a gente se organiza de tal forma que eu vou pro cinema e vocês fiquem lá olhando as lojas. Porque eu fico muito irritado, muito estressado de ter que ficar olhando loja de roupa, ficar vendo isso, ficar vendo aquilo. Não tenho paciência. Não me estressa. Então, por isso que eu tô dizendo, né? Cada um tem um gatilho de estresse ali. E cada um tem uma maneira de relaxar também, né? Acho que é válido a gente falar sobre isso também. Por exemplo, tá estressado? Vai pescar. Se eu for pescar, eu vou ficar muito mais estressado. Então, tá estressado? No meu caso, seria... olha, saber que eu não tenho nada para fazer o dia inteiro e eu posso ficar assistindo série. E isso me desestressaria. Do que saber que eu tenho que ficar o dia inteiro pescando, Deus me livre, credo. Então, acho que a gente sempre tem que saber também, a gente sabe o que nos estressa e a gente sempre tem que saber aquilo que nos desestressa. A gente tem que identificar, porque quando a gente identifica, a gente começa a fazer a nossa própria terapia, né, para desestressar. E isso é muito bom. Você saber qual é o antídoto para o veneno. É excelente. Se curtiu, dá o seu joinha, não deixe de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado, beijo e até!